Olá! A aula de hoje é a terceira e última aula sobre o método dos coeficientes a determinar. Relembrando um pouco das duas aulas anteriores, a gente está querendo aqui resolver uma equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes e não homogênea, certo? Esse método dos coeficientes a determinar é útil para resolver esse tipo de equações, desde que a função r seja a combinação de funções polinomiais, exponenciais e trigonométricas. Alguns dos casos para a função r foram estudados nas aulas anteriores, e na aula de hoje vamos estudar o terceiro caso, que é aquele que envolve funções trigonométricas. Mas, além disso, vamos também ver algumas aplicações a modelos físicos. Bem, ainda relembrando, para resolver equações diferenciais como essa, a primeira coisa que fazemos é considerar a equação homogênea associada, que é uma equação como essa daqui, só que com zero no lugar do r. Essa equação se resolve via equação característica. A gente considera a equação característica, encontra as raízes e, baseada nessas raízes, encontramos a solução geral da equação homogênea. E vamos dar a ela o nome YH, certo? Então, YH é a solução geral da equação homogênea. Depois, procuramos uma solução particular dessa equação aqui em cima, da equação original, não mais da homogênea. E, com isso, a solução geral da equação diferencial vai ser a soma de uma solução particular com a solução geral da equação homogênea, certo? Então, tudo isso já foi visto na aula passada e na retrasada também, né? Já teve duas aulas sobre esse assunto. E agora eu vou escrever aqui embaixo o que exatamente a gente estudou nas aulas anteriores. Bem, então, na aula passada, a gente estudou o caso em que essa função r que temos aqui é o produto de um polinômio com uma exponencial. E também a gente observou que esse polinômio, se ele tiver grau zero, ele vai ser constante, portanto, aqui também está contemplada a situação constante vezes exponencial. E também observamos que se esse expoente que temos aqui, a, se esse termo que temos aqui em cima for igual a zero, vamos ter n a zero que é igual a 1. Então, também estamos estudando a situação em que a função r é um polinômio, tá? Bom, tendo dito isso, já vimos na aula passada que a solução dessa equação diferencial particular, né, que vamos procurar por meio do método do coeficiente a determinar, vai ser dessa forma aqui. Ou seja, o produto de um polinômio de grau n, esse Q vai representar um polinômio de grau n, onde n é o mesmo grau desse polinômio p que temos aqui. Tá? Aqui vamos escrever e na AT, que é o mesmo e na AT que temos na função r, originalmente, e vamos multiplicar por t na k, onde esse k não é qualquer valor. K vai ser igual a 0, 1 ou 2, dependendo da multiplicidade de A como raiz da equação característica. Ou seja, se A não for raiz da equação característica, da equação homogênea associada, então K é igual a 0. Se A for raiz simples, então K é igual a 1, e se A for raiz dupla, K vai ser igual a 2, tá? Para ver tudo isso em detalhes, eu indico assistir a aula anterior e vou deixar o link aqui em cima. Bem, essa é a regra a seguir para encontrar a solução da equação diferencial, mas esse polinômio Q, que consideramos aqui, é um polinômio qualquer de grau n, onde n é o mesmo grau do polinômio p, mas a gente desconhece os coeficientes. Para encontrar esses coeficientes, a gente substitui yp na equação diferencial e acha eles, né? Os coeficientes do polinômio Q seriam os coeficientes a determinar. Bem, então, o que vamos estudar na aula de hoje é como encontrar a solução particular da equação diferencial no caso em que a função r é um produto de polinômio com exponencial com função seno ou com função cosseno. Vejam que aqui colocamos cosseno de bt e também podemos colocar seno de bt, onde b é uma constante qualquer. Bem, agora eu fiz mais espaço no quadro para focar no assunto da aula de hoje, que é como encontrar a solução da equação diferencial, aquela solução particular, usando o método dos coeficientes a determinar, no caso em que a função r tem um desses dois formatos aqui, que é produto de polinômio com exponencial e seno, ou produto de polinômio com exponencial e função cosseno, certo? Aqui a gente está supondo que esse polinômio p tem grau n, ok? Bem, como a gente vai procurar essa solução vai ser parecido a como a gente fazia na aula passada, quando a gente não tinha as funções trigonométricas. E eu vou escrever aqui embaixo como vai ser o formato dessa solução particular, tá? Essas duas funções que eu coloquei aqui embaixo, Q1 e Q2,
vão ser ambas polinômios de grau n, igual que o polinômio p, mas com coeficientes desconhecidos, que vão ser determinados quando a gente substituir essa função ali em cima na equação diferencial, certo? Então, aqui do lado, vou escrever que são polinômios de grau n, ambos, e vamos ver agora aqui como seria a função yp, né? Ela é uma soma desses dois termos, função polinomial com exponencial e função cosseno, e também temos um termo t na k, que eu vou explicar depois o que vai ser, e aqui um outro polinômio de grau n, função exponencial e função seno, mais uma vez, de novo, esse termo t na k, que vou explicar aqui a seguir. Antes de explicar t na k, eu quero chamar a atenção o seguinte, né? Se a função r tiver esse formato de aqui, ou esse daqui embaixo, né? Qualquer um desses dois formatos, a gente vai procurar como aparece aqui embaixo, como essa soma desses dois termos, tá? Se em cima a gente tem apenas cosseno, aqui a gente vai procurar com essa soma, tendo cosseno e tendo também seno. E da mesma maneira, se for seno apenas ali em cima, tá? Isso porque é sabido que quando a gente deriva a função seno, temos um cosseno. Quando a gente deriva a função cosseno, temos menos seno. Então, qualquer uma das funções que apareça originalmente, a gente pode gerar termos com essas duas características que nós temos aqui embaixo, tá? Então, esse t na k vai ser o seguinte, né? O expoente k, no caso anterior, quando a gente não tinha função trigonométrica, ele podia valer 0, 1 ou 2, de acordo com a multiplicidade de a como raiz da equação característica. Mas agora que a gente tem também trigonométricas, vamos olhar para esse termo aqui. E na AT cosseno de BT. E também parece outro termo, E na AT seno de BT. E vamos lembrar que essas duas funções seriam solução da equação homogênea se a equação homogênea tiver uma equação característica com raízes complexas a mais bi e a menos bi, certo? Uma raiz complexa, quando o polinômio tem grau 2, ela não pode ter multiplicidade 2. Portanto, essas duas situações aqui embaixo são as únicas possíveis, né? A mais bi, se não é raiz da equação característica, a gente escolhe k igual a 0, o que quer dizer que aqui no lugar de t na k, vamos ter 1, né? Ou seja, nada. E se a mais bi for raiz da equação característica, então a gente coloca k igual a 1, ou seja, aqui no lugar de t na k, vamos ter um fator t, certo? Vamos ver agora isso em exemplos. Bem, vamos ver agora esse exemplo que temos aqui no quadro. Aqui temos uma equação linear de segunda ordem com coeficientes constantes e com esse termo aqui, que é o termo que torna essa equação não homogênea, certo? Então, a primeira coisa que vamos fazer é considerar a equação homogênea associada à equação característica, achar as raízes da equação característica e, com isso, ter a solução geral da equação homogênea, tá? Então, acelerando um pouco, vejam aqui que temos a equação característica, seria lambda quadrado mais 2 lambda mais 5 igual a 0. E essa equação tem duas raízes complexas, que eu coloquei elas aqui no lado direito do quadro. Essas raízes são lambda 1 igual a menos 1 mais 2i, e lambda 2 igual a menos 1 menos 2i, né? Notem que lambda 2 é a conjugada complexa de lambda 1. E essas duas raízes complexas vão gerar essa solução geral da equação homogênea associada, certo? Vejam que essas duas raízes vão dizer que e na menos t, cosseno de 2t, e e na menos t, seno de 2t, vão ser soluções da equação homogênea. E aqui temos todas as possíveis combinações lineares dessas duas soluções que vão ser linearmente independentes, e com isso a gente tem então a solução geral da equação homogênea, que seria essa função yh de t, tá? Então, com isso separado, o que a gente vai fazer agora é procurar uma solução particular da equação não homogênea, né? Ou seja, dessa equação original que temos aqui em cima. Para isso, observe que seno de raiz de 3t não é solução da equação homogênea. Portanto, seguindo a regra que foi explicada agora na página anterior, para encontrar a solução particular, vamos escrever aqui uma constante a vezes a função seno de raiz de 3t,
E ainda devemos adicionar um termo que tem o cosseno. E aqui, portanto, vamos ter uma outra constante que vamos chamar de b. Então, temos b cosseno de raiz de 3t, certo? E esse aqui vai ser o formato da solução particular. Essas duas constantes a e b, a gente deve determinar elas e para fazer isso vamos substituir vamos substituir essa função yp aqui em cima na equação diferencial do exemplo. A gente vai precisar para isso da primeira e segunda derivada de yp. Vamos escrever elas aqui agora. E, mais uma vez derivando, temos aqui embaixo agora a segunda derivada. Aqui, nota que esse 3 surgiu porque já tínhamos um raiz de 3 na primeira derivada. Quando a gente derivou mais uma vez, nesse cosseno, temos a derivada do cosseno, que é menos seno, e depois multiplicamos pela derivada de raiz de 3t, ou seja, vai sair um outro termo raiz de 3. Então, fora vamos ter raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 3. Bem, agora vamos substituir yp aqui em cima na equação diferencial. Vamos cuidar primeiramente do lado esquerdo da equação e depois no lado direito escreveremos 8 seno de raiz de 3t. Para ver o lado esquerdo, observe que tanto yp quanto suas derivadas, todos os termos envolvidos têm o fator seno de raiz de 3t ou cosseno de raiz de 3t. Então, a gente vai olhar organizadamente para esses dois termos. Vamos olhar para o termo cosseno de raiz de 3t primeiramente, tá? Eu estou circulando agora esses termos. Vamos colocar aqui embaixo em evidência cosseno de raiz de 3t. E vamos ver, quando a gente faz a substituição, qual é o fator que vai ficar multiplicando esse termo. Bom, para isso, vamos olhar primeiramente para 5y. Se a gente coloca yp no lugar, a gente percebe que cosseno de raiz de 3t vai aparecer multiplicando 5b. Agora, se a gente olha para 2y' e coloca y'p no lugar, vemos que cosseno de raiz de 3t vai aparecer multiplicando 2 raiz de 3a. Por último, em y', se a gente coloca yp l'y', percebemos que o coeficiente de cosseno de raiz de 3t vai ser igual a menos 3b. Agora, vamos olhar para os termos que envolvem seno de raiz de 3t. Estou circulando eles agora aqui em cima, em yp e suas derivadas. Agindo da mesma maneira que fizemos com cosseno de raiz de 3t, vamos escrever aqui embaixo seno de raiz de 3t em evidência e vamos ver qual é a contribuição de cada um desses termos aqui em cima na equação diferencial para o coeficiente de seno de raiz de 3t quando fazemos a substituição. Fazendo isso, percebemos que 5y'p vai contribuir com o fator 5a. 2y'p' vai contribuir com o fator menos 2 raiz de 3b. E y'p' vai contribuir com o fator menos 3a. Falta então o lado direito, onde vai ficar 8 seno de raiz de 3t. Vamos igualar agora coeficiente a coeficiente. Veja que esse aqui é o coeficiente de cosseno de raiz de 3t no lado esquerdo. Como no lado direito não temos cosseno de raiz de 3t, temos então que esse coeficiente é igual a 0. Agora, o coeficiente no lado esquerdo de seno de raiz de 3t é esse que temos aqui, e no lado direito é igual a 8. Portanto, esse coeficiente no lado esquerdo deve ser igual a 8 também. Então, para encontrar a e b, devemos resolver esse pequeno sistema de equações lineares composto por duas equações e duas variáveis. Para resolver esse sistema de equações, podemos olhar primeiramente para essa equação primeira. Aí, podemos ver que b é igual a menos raiz de 3a. Substituímos, então, na segunda equação e encontramos o valor de a e, logo em seguida, encontramos o valor de b. Aqui temos a solução do sistema de equações. Então, onde temos aqui em cima yp, colocamos os respectivos valores encontrados de a e b, e com isso temos a solução particular que foi encontrada por meio desse método de coeficientes a determinar. Ela vai ser, então, seno de raiz de 3t menos raiz de 3 cosseno de raiz de 3t.
Por último, escrevemos aqui embaixo a solução geral da equação diferencial do nosso exemplo, que vai ser igual à soma da solução particular da equação não homogênea encontrada com a solução geral da equação homogênea associada. Ficamos então com que a solução geral da equação diferencial pode ser escrita dessa forma. Bem, agora que já foi resolvido o exemplo, eu apaguei o desenvolvimento e eu deixei apenas o enunciado e a solução. E vamos usar agora o sistema massa-mola para dar uma interpretação a esse problema. Bom, vou descrever aqui o que é esse sistema. Aqui temos um corpo de massa M, que ele está preso por meio de uma mola a uma certa parede. Ok? Vamos supor que 0, esse ponto que temos aqui, é o ponto de equilíbrio desse corpo, e vamos chamar de YT a posição no tempo t. Para descrever esse movimento, vamos considerar a segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes aceleração. E vamos considerar 3 forças agindo nesse corpo. Essa força daqui, Fm, vai ser a força da mola. Ela vai estar dependendo de uma constante relacionada a essa mola aqui. Depois eu vou explicar melhor de que maneira depende. Vamos considerar também a força de atrito, né? Atrito com o chão. E vamos considerar uma força externa a esse sistema que vai estar sendo aplicada também. Bem, aqui primeiramente vamos usar que a aceleração é igual à segunda derivada da posição. Aqui, no lugar da força da mola, vamos considerar primeiramente K, sendo uma constante positiva, vai ser a constante da mola, e vamos supor que a força da mola é proporcional ao deslocamento. Mas, então, vamos escrever aqui K, Y, dt, e esse sinal negativo é porque se o corpo está à direita do zero, ele tenta puxar para a esquerda e vice-versa. No lugar da força de atrito, vamos considerar também uma constante A, que vai ser a constante de atrito, e vamos supor que a força de atrito é proporcional à velocidade, também com um sinal ao contrário, né? Porque ela freia a velocidade. Então, aqui vamos escrever menos AY' dt. E aqui vamos escrever a força externa, que a princípio pode ser qualquer função. Agora, levando isso para o problema que acabamos de resolver aqui em cima, vejam que 8 seno de raiz de 3t seria, no caso, a força externa que está sendo aplicada. E aqui temos um corpo que tem massa 1, constante de atrito igual a 2 e constante da mola igual a 5. Para interpretar geometricamente essa solução aqui desse problema, suponha primeiramente que não estamos aplicando força externa, ou seja, que temos uma equação homogênea. Nesse caso, não teremos essa parte aqui na solução, tá? Teremos apenas essa parte que seria a solução geral da equação homogênea associada. Nessa situação, o gráfico da solução fica dessa maneira aqui. Esse gráfico, na verdade, foi desenhado para um caso específico de escolha dessas constantes C1 e C2. E essas constantes vão depender das condições iniciais do problema. Ou seja, se a gente conhecer a posição inicial e a velocidade inicial desse corpo, a gente encontra essas duas constantes. Mas, independentemente do valor delas, por causa desse termo aqui, n a menos t, a gente vai ter gráficos que vão para zero quando t vai para infinito. Tá? E esse termo n a menos t é originado por causa do termo 2y' na equação diferencial. E 2y' está relacionado com a força de atrito. Tá? Isso quer dizer, então, que a força de atrito nesse modelo está provocando com que o corpo convirja para a posição de equilíbrio quando t está indo para o infinito. Agora, se a gente considera a força externa periódica, 8 seno de raiz de 3t, vamos ter um gráfico como esse que temos aqui. Já não é mais um gráfico que vai para zero quando t vai para infinito. Isso porque temos essa parte que de fato vai para zero, mas temos essa outra parte aqui que vai prevalecer. Essa parte aqui é conhecida como parte estacionária oscilatória. Bem, vejamos agora esse segundo exemplo. Assim como no problema anterior, no final vamos dar uma interpretação física para ele. Bem, aqui temos esse termo cosseno de WT, que é o termo que torna a equação diferencial não homogênea, e aqui vamos supor que W é uma constante positiva, tá? Vamos supor também que W não pode ser 2,
E o caso W igual a 2, vamos fazer logo em seguida, mas a gente precisa separar os casos e vocês vão ver em seguida por quê. Bem, para resolver essa equação diferencial, como sempre, a primeira coisa que a gente faz é considerar a equação homogênea associada e encontrar as raízes da equação característica dessa equação homogênea e, com isso, gerar a solução geral da equação homogênea, tá? Esse primeiro passo está feito aqui nessas poucas linhas. Aqui temos a equação característica, que tem raízes puramente imaginárias, iguais a 2i, e a imaginária conjugada, que é menos 2i. E aqui temos a solução da equação diferencial, que vai ser uma combinação linear de cosseno de 2t e seno de 2t. Na verdade, todas as possíveis combinações lineares. Bem, agora vamos procurar uma solução particular da equação diferencial não homogênea. E aqui, vejam que é onde entra que a gente está supondo que W é diferente de 2, tá? Isso porque sabemos que cosseno de 2t é solução da equação homogênea. Então, se aqui a gente tivesse cosseno de 2t, a gente deveria ter um fator t ali embaixo na hora de procurar a solução particular, tá? Mas, como aqui W é diferente de 2, nesse exemplo que estamos resolvendo, a solução particular que estamos procurando vai ter a forma A cosseno de WT mais B seno de WT, onde A e B vão ser os coeficientes a determinar. Bem, agora para determinar os coeficientes A e B, vamos substituir YP aqui em cima na equação diferencial. Para isso, vamos precisar a segunda derivada de YP e vamos escrever ela aqui embaixo. Agora, para fazer a substituição, vamos usar a estratégia que usamos no exemplo anterior, que é separar cosseno de WT e seno de WT e ver com qual coeficiente eles vão ficar quando a gente substitui na equação diferencial. Vamos começar separando cosseno de WT e ver que aqui, onde temos 4y, ele vai estar contribuindo com o fator 4a, certo? Então, escrevemos aqui dentro 4a. E aqui onde temos y linha linha, vamos ter embaixo em yp linha linha um coeficiente menos w quadrado a. Bem, agora vamos ver o termo seno de wt. Bem, aqui onde temos 4y, vamos ter uma contribuição de um fator 4b multiplicando o seno de wt, quando a gente substitui. Então, aqui escrevemos 4b. E onde temos y linha linha, então em yp vamos ter um seno que vai ter um fator menos w quadrado b. No lado direito, temos cosseno de wt, né? Pois é o termo que temos aqui na direita. Agora, para encontrar A e B, vamos igualar coeficiente a coeficiente. Veja que aqui na esquerda, 4a menos w quadrado a é o coeficiente de cosseno de wt. E na direita, esse coeficiente é igual a 1. Portanto, 4a menos w quadrado a vai ser igual a 1. Também temos que 4b menos w quadrado b é o coeficiente de seno de wt, e esse termo não aparece na direita. Portanto, esse coeficiente é igual a 0. Bom, isso permite que a gente consiga compor esse sistema de equações lineares, que tem duas equações e duas variáveis, e a gente resolve facilmente esse sistema aqui. Então, temos que A vai ser igual a 1 sobre 4 menos w quadrado, e B é igual a 0. Note que a divisão por 4 menos w quadrado é possível, pois estamos supondo que w é diferente de 2, logo esse denominador não seria 0. Acabamos de encontrar, então, com isso, a solução geral dessa equação diferencial, tá? Essa solução vai ser a soma dessa solução particular, onde A e B foram encontrados aqui, com a solução geral da equação homogênea, tá? Então, no lugar de yp, vamos escrever 1 sobre 4 menos w quadrado, é o que vem no lugar de A, né? Vezes cosseno de wt. Como a gente viu que b era igual a 0, aqui a gente não escreve nada. E aqui ainda adicionamos YH, que é a solução geral da equação homogênea. Então, ficamos com C1, cosseno de 2t, mais C2, seno de 2t, onde C1 e C2 são constantes quaisquer. Bem, aqui temos, então, a solução geral da equação diferencial. E agora aqui, nessa equação diferencial, vamos considerar condições de valor inicial.
E com isso vamos encontrar as constantes C1 e C2 de acordo com as condições que a gente vai impor. Bem, agora consideramos o problema de valor inicial com essa equação diferencial, cuja solução já temos aqui embaixo, já foi calculada, e com condições iniciais que impõem que a posição inicial é igual a zero e a velocidade inicial é igual a zero também, se a gente pensar no contexto do sistema massa-mola que a gente viu anteriormente, certo? Então, vamos escrever aqui os valores de y0 e derivada de y em zero, para encontrar quem vão ser C1 e C2 e, portanto, encontrar a solução desse PVI. Bem, lembrando que cosseno de zero é igual a 1 e seno de zero é igual a zero, nós vamos ter aqui que y de zero é igual a 1 sobre 4 menos w quadrado mais C1. Tá? Como temos que y de zero vale zero, aqui vamos ter que isso vale zero, portanto, encontramos assim o valor de C1. C1 vai ser igual a menos 1 sobre 4 menos w ao quadrado. Nos resta encontrar C2 e para isso vamos usar essa segunda condição inicial que não foi usada ainda. E para isso vamos precisar a derivada de yt e depois vamos fazer t igual a zero. Bom, derivando essa função, aqui temos que é derivada de cosseno, né, é menos seno, e pela regra da cadeia vai sair um fator w para fora. Então, vamos ter menos w sobre 4 menos w ao quadrado, seno de wt. Continuamos a derivação, aqui vamos ter menos 2 C1 seno de 2t agora. E aqui vamos ter como a derivada de seno é cosseno, e também pela regra da cadeia, vamos ter um fator 2. Vamos ter, então, 2C2 cosseno de 2t. Agora, fazemos t igual a zero para ter a derivada de y em zero. Vamos ficar, então, aqui com 2C2. Né? Pois seno de zero é zero e cosseno de zero é 1. Usando que derivada de y em zero vale zero, vamos ter que 2C2 é zero, portanto, acabamos de encontrar que C2 é igual a zero. Colocando os valores encontrados de C1 e C2 aqui em cima, na solução geral da equação diferencial, encontramos a solução do problema do valor inicial, que vai ser essa que eu estou escrevendo aqui agora. Bem, agora, similar a como fizemos no primeiro exemplo, vamos dar uma interpretação física para esse problema através do sistema massa-mola. Então, aqui temos o sistema, e repare que nessa equação diferencial não temos o termo y'. Isso quer dizer, então, que nesse exemplo que estamos considerando, a gente não tem atrito, certo? Bem, e aqui lembrem que cosseno de wt correspondia à força externa que está sendo aplicada nesse sistema. Ou seja, estamos aplicando uma força externa periódica com uma frequência que é diferente à frequência do sistema, tá? Pois lembrem que cosseno de 2t e seno de 2t eram soluções da equação homogênea associada, e aqui w estamos supondo que é diferente de 2, tá? Para w igual a 2,5, eu vou mostrar para vocês o desenho o gráfico da função solução desse problema de valor inicial. Tá, então, temos aqui a solução para essa situação e reparem que é uma função periódica. Agora, como um último exemplo, vamos ver o que acontece quando esse w que nós temos aqui é igual a 2, tá? Então, vou apagar esse, vou resolver o exemplo com w igual a 2 e depois vamos fazer uma comparação e observar um fenômeno físico muito interessante fazendo isso. Bem, vejamos agora esse último exemplo. Vejam aqui que estamos aplicando essa força externa, cosseno de 2t, e em relação ao exemplo anterior, mudou que aqui tínhamos um w qualquer diferente de 2 e agora estamos considerando 2. Certo? Bem, a gente já resolveu a equação homogênea associada a essa equação diferencial e vamos destacar aqui que a equação homogênea, a solução da equação homogênea corresponde ao sistema sem força externa sendo aplicada. E notem também que nesse exemplo estamos aplicando uma força externa que se encontra na mesma frequência do sistema.
Para procurar, então, a solução particular da equação diferencial, essa que temos aqui, a gente deve agora proceder de uma maneira diferente a como foi feito no exemplo anterior, tá? No exemplo anterior, a solução ia ser da forma A cosseno de WT mais B cosseno de WT, só que agora aqui temos cosseno de 2t, que já é solução da equação homogênea. A gente viu que para resolver isso, a gente deve acrescentar um fator t. Então, a solução particular vai ter a forma AT cosseno de 2t mais BT seno de 2t. Agora, para determinar os coeficientes a e b, substituímos yp aqui na equação diferencial. Para isso, vamos precisar calcular a primeira e segunda derivada de yp, e com isso chegaremos então a essa solução particular da equação diferencial não homogênea. Então, como sempre, a solução geral da equação homogênea vai ser a soma dessa solução particular da equação não homogênea com a solução geral da equação homogênea. Depois, para encontrar C1 e C2, a gente olha para essas duas condições iniciais e vai acabar encontrando que C1 e C2, nesse exemplo, vão valer ambos zero. Portanto, temos aqui que a solução desse problema de valor inicial vai ser igual a t seno de 2t sobre 4. Bem, e aqui então temos o gráfico da solução desse problema de valor inicial. Reparem que, diferentemente do exemplo anterior, quando w era diferente de 2, essa função aqui não é mais uma função periódica. Agora eu vou fazer mais comentários sobre esse gráfico e para isso vamos comparar esse com o gráfico da solução anterior. Bem, para finalizar, vamos comparar esses dois problemas de valor inicial que acabamos de estudar. Nesse primeiro problema aqui, estamos aplicando uma força externa cuja frequência de vibração é diferente à frequência de vibração natural do sistema. Isso vai fazer com que a gente tenha soluções periódicas e aqui temos um gráfico para W igual a 2,2. No segundo exemplo, estamos aplicando uma força externa cuja frequência de vibração é a mesma frequência de vibração natural desse sistema. Isso vai fazer com que a gente ganhe esse fator T e, consequentemente, vamos ter soluções cuja vibração tem amplitudes que vão crescer ilimitadamente. E vai acontecer também que quanto mais próximo W estiver de 2, a gente vai ter amplitudes cada vez maiores até elas estourarem no limite. Esse fenômeno daqui embaixo é o fenômeno conhecido como ressonância e ele ocorre justamente quando aplicamos uma força externa cuja frequência de vibração é a mesma frequência de vibração do sistema. Esse fenômeno de ressonância explica por que uma taça pode ser quebrada se ela for exposta a um som na mesma frequência de vibração natural da taça. Bom, espero que tenham entendido. Por hoje isso é tudo. Até uma próxima.